Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Oh. O homem que você acabou de ver tentando professar a sua inocência é Jesse Shane Kempson, um neozelandês de 26 anos de Wellington. Ao longo dos minutos desse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes de um encontro no Tinder, que parecia promissor, mas terminou com um trágico assassinato de Grace Mullane, de 21 anos, a 18.300 quilômetros de casa. Analisaremos também o interrogatório e as consequências legais, conhecidas pela mídia como a Defesa 50 Tons, devido à abundância de imagens de câmeras de segurança disponíveis em toda a Nova Zelândia. Esse caso é amplamente reconhecido como um crime quase totalmente capturado por câmeras. Na manhã de 26 de outubro de 2018, Grace Mullane, de 21 anos, saiu de sua casa em Essex County e dirigiu até o aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Ela embarcou em um voo para o Peru, onde passou os 10 dias seguintes viajando de ilha em ilha, antes de seguir para Auckland, na Nova Zelândia. Grace chegou a Auckland na manhã de 30 de novembro, 2 dias antes de seu aniversário de 22 anos. Ela se hospedou em um hostel popular, onde dividia espaço com outros turistas e mochileiros. Naquela noite, ela socializou com alguns colegas de quarto e passou o restante da noite de forma tranquila. Grace era conhecida por ser extrovertida e sociável. Na noite de 30 de novembro, ela decidiu usar o aplicativo de encontros Tinder para conhecer pessoas locais durante a sua estadia. Ela deslizou pela tela até que encontrou alguém com quem se interessou em conversar. Grace rapidamente fez uma conexão com Jesse e os dois começaram a trocar mensagens. O casal marcou um encontro para o dia seguinte. No dia 1º de dezembro de 2018, os colegas de quarto de Grace a viram sair do hostel para ir ao encontro com Jesse. Algumas horas depois, Grace enviou uma mensagem a uma amiga de sua cidade natal, dizendo que o encontro estava indo muito bem e que ela realmente gostava do rapaz. No entanto, não demorou muito após essa mensagem para que o celular e as atividades nas redes sociais de Grace se tornassem silenciosos. No dia seguinte, em 2 de dezembro de 2018, muitos amigos e familiares de Grace enviaram mensagens de aniversário ou deixaram recados de voz. Mas, à medida que os dias passavam sem resposta, todos começaram a ficar cada vez mais preocupados. Em 5 de dezembro de 2018, a família de Grace comunicou seu desaparecimento à polícia de Auckland. Eles explicaram sua preocupação, mencionando que Grace estava viajando com 2 celulares para garantir que, em caso de problemas com um, ainda pudesse manter contato. Mas, desde o dia 2 de dezembro, ambos os telefones de Grace iam diretamente para a caixa postal. A polícia de Auckland realizou uma coletiva de imprensa, pedindo que qualquer pessoa que tivesse visto Grace se apresentasse. Diante da falta de informações, David Mullane, pai de Grace, viajou para Nova Zelândia para fazer sua própria busca e fez um apelo público. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her 2 brothers, members of the family on social media. I don't know if you know, but Grace is on a year-long worldwide overseas experience. Grace started this travel journey in Peru in South America, and at the end of this was really looking forward to the second leg in New Zealand.
She arrived here on the 20th of November and has been bombarding us with numerous photographs and messages of her adventures. We are all extremely upset, and it is very difficult at this time to fully describe the range of emotions we are going through. While we are very grateful for the media coverage both here and back home, we are finding this situation quite upsetting, and would sincerely hope that the media continue to respect our privacy. Finally, I would like to take this opportunity to appeal to anybody who has seen, spoken to or come into contact with Grace over the last few days, and to come forward with any detail, no matter how small, and contact the investigation team. Once again, I thank you all for coming. A polícia de Auckland rapidamente começou a investigar os últimos movimentos de Grace e fez uma descoberta perturbadora. Câmeras de segurança capturaram imagens de Grace saindo de seu hostel às 5h37. Ela caminhou até um bar e cassino chamado Sky City, que ficava perto de seu hostel, onde esperou por alguns momentos até encontrar e abraçar Jess, seu par do Tinder. Os dois entraram no Sky City e ficaram por cerca de 90 minutos, bebendo e parecendo se dar muito bem. Depois, continuaram o encontro em outro bar chamado Mexican Café, onde tomaram mais algumas bebidas antes de seguirem para o Blue Stone Road, outro bar. Lá, o clima entre os dois se tornou mais íntimo e Jesse fez uma breve ida ao banheiro. Foi nesse momento que Grace enviou uma mensagem a uma amiga dizendo que o encontro estava indo muito bem. Jesse retornou e eles continuaram aproveitando a noite. Às 9h40, as câmeras os capturaram de mãos dadas, caminhando em direção a um prédio chamado City Life Hotel, onde Jesse tinha um apartamento alugado. Os dois foram vistos entrando no elevador e saindo no andar do apartamento de Jesse. Essa foi a última vez que Grace Mullaney foi vista com vida. Na manhã seguinte, em 2 de dezembro, Jesse foi visto entrando sozinho no elevador e saindo do prédio. Ele foi até uma loja onde comprou suprimentos de limpeza e uma mala grande. Colocou os itens em seu apartamento e saiu novamente. Depois pegou um táxi até uma locadora de carros, alugou um veículo e foi a outro bar para se encontrar com um segundo encontro do Tinder. Este encontro rapidamente ficou desconfortável e a mulher decidiu encerrar a noite mais cedo e ir para casa. Essa mesma mulher, mais tarde, afirmou que achou Jesse extremamente assustador, especialmente depois que ele começou a falar sobre os melhores lugares para esconder um corpo de forma que a polícia não o encontrasse. Quando o encontro terminou, Jesse passou pela recepção do prédio onde morava e perguntou se poderia pegar emprestada uma máquina de limpeza a vapor. Ele levou a máquina até seu apartamento e passou algumas horas lá antes de ser visto novamente pelas câmeras. Logo depois, Jesse foi flagrado trazendo um carrinho de bagagem de hotel até o seu quarto e pouco depois, reaparecendo no elevador com o carrinho carregado com a mala grande que ele tinha comprado e outras bagagens menores. Ele desceu com o carrinho até o veículo alugado e carregou tudo dentro do carro. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas do dia 3 de dezembro, Jesse foi a uma loja e comprou uma pá nova. Em seguida, ele retornou ao prédio do apartamento pouco depois das 9 horas. Ele também foi visto parando em uma lixeira aleatória para jogar fora alguns itens, indo a uma lavanderia para limpar algumas roupas e levando o carro alugado para uma lavagem completa. As câmeras de segurança capturaram Jesse novamente 2 dias depois, em 5 de dezembro de 2018, jogando mais itens em outra lixeira aleatória. Não demorou muito após esse vídeo para que a polícia o localizasse e o levasse para interrogatório. Antes de vermos as imagens do interrogatório, é importante ressaltar que a parte dos vídeos de Jesse que estão ausentes ou borradas
devido a uma ordem de supressão de identidade solicitada pela defesa no início do caso. Essa ordem foi eventualmente revogada, mas a qualidade do material varia ao longo dessas cenas. Agora vamos dar uma olhada nos interrogatórios de Jesse Campson. Durante a primeira entrevista, em 5 de dezembro, Jesse tentou ao máximo manter uma aparência de inocência, negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Grace e, em alguns momentos, até aparentando preocupação com ela. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. No momento em que Grace é mencionada, a linguagem corporal de Jesse começa a mostrar sinais de aumento de estresse. Ele pressiona as pernas, coloca as mãos entre as coxas e imediatamente toma um gole de água. How did the evening pan out? Yeah, pretty good. I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile or uses your photos and pretends to be you and then meets and you're a completely different person. And it's happened to a few people I know in Australia. And it's all over the TV. So I thought, you know what, if I meet at Sky City, at least I know that there's lots of people around. So if it is someone that it's not, then I can just walk away. How did the evening sort of come to an end? There was a hug and a kiss on the cheek, and a thanks, no, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said, okay. And then she kept walking. Nos momentos seguintes, o investigador aumentou a pressão sobre Jesse, o que fez com que ele demonstrasse sinais de pânico. We actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well, Okay. but she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. A polícia ainda acreditava que Jesse estava envolvido, devido à grande quantidade de evidências contra ele. Eles rapidamente obtiveram um mandado de busca para o apartamento de Jesse e iniciaram uma perícia. Apesar das tentativas de limpeza de Jesse, os investigadores conseguiram encontrar vestígios de sangue ao redor do carpete do apartamento, utilizando luminol. Jesse foi entrevistado novamente em 7 de dezembro, apenas 2 dias após a entrevista inicial. You've indicated that you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. From the beginning. Após ser confrontado com as evidências descobertas, a história de Jesse começou a mudar. Started talking to me about 50 Shades of Grey, which is a sex fantasy movie that's out. We started having sex. At first, it was just normal. It was very placid, and then she asked me if we could get into bondage, and then all I remember is falling asleep in the shower. Jesse Campson foi oficialmente acusado e mantido sob custódia policial. Enquanto ele estava preso, as investigações revelaram que, entre 1º e 7 de dezembro, Jesse fez uma série de buscas perturbadoras no Google e tirou fotos de Grace antes de colocá-la na mala que havia comprado. O histórico de pesquisas e o GPS do celular de Jesse levaram os investigadores até as montanhas Waitakere Ranges, onde encontraram a mala com o corpo de Grace enterrada em uma cova. Nesse ponto, as provas contra Jesse eram muito fortes. No entanto, como mencionado no início do vídeo, houve uma dificuldade adicional devido à defesa que a mídia apelidou de defesa dos 50 tons. Essa estratégia, usada por advogados de defesa para reduzir a pena de um réu, pode resultar numa mudança de acusação de assassinato para homicídio culposo. Felizmente,
Em 6 de julho de 2020, o parlamento britânico aprovou uma nova cláusula na lei de abuso doméstico, proibindo o uso desse tipo de defesa nos tribunais britânicos. Essa emenda protege as vítimas de violência de serem envergonhadas por sua sexualidade nos tribunais. Jesse Campson manteve sua inocência durante todo o julgamento. Apesar da nova cláusula ter sido implementada após o julgamento de Jesse, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 17 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. Durante esse período, mais 2 vítimas surgiram acusando Jesse de agressão sexual após combinarem encontros com ele pelo Tinder. Em outubro de 2020, Jesse foi condenado por mais 8 acusações relacionadas a esses crimes e sentenciado a 11 anos adicionais a serem cumpridos simultaneamente a sua sentença de prisão perpétua. Atualmente, Jesse Campson cumpre sua sentença na prisão de Auckland, na Nova Zelândia. Your barbaric actions towards my Grace is beyond comprehension. No life sentence you receive today will match the life sentence without my Grace. But I will do my utmost to ensure that no other family needs to go through what we have endured. You have ripped a hole in my heart, one that will never be repaired. You walked into our lives and destroyed Grace in the pursuit of your own sexual gratification. You know, from the Kiwis I have spoken to, there is this overwhelming sense of hurt and shame that this has happened in our country, a place that prides itself on our hospitality, on our manaakitanga, especially to those who are visiting our shores. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we are here to help with that. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você tem sugestões, feedbacks, comentários, só deixar aqui embaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.